Por que Deus descansou no dia 7 se ele nunca se cansa? A verdade oculta. Você já se perguntou por que um Deus todo-poderoso, infinito, que nunca se cansa, precisaria descansar? Pense nisso. Isaías 40:28 declara claramente: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Então por quê? Porque Gênesis 2:2 nos diz que, no sétimo dia, Deus acabou a sua obra que tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. Isso não é apenas uma curiosidade bíblica. Isso é um mistério que revela uma das verdades mais profundas sobre o plano de Deus para restaurar tudo o que foi perdido. Vou ser honesto com você. Durante anos, essa contradição me incomodou. Mas não era apenas uma questão teológica abstrata, era pessoal. Eu estava vivendo em um mundo quebrado, vendo dor ao meu redor, experimentando cansaço profundo na minha alma e me perguntando: quando isso vai acabar? Quando vou finalmente descansar? E então Deus me trouxe de volta a este texto. E o que ele revelou mudou completamente como eu vejo o futuro, a esperança e a promessa de restauração que está chegando. Fique comigo, porque o que vou compartilhar hoje não é apenas sobre o passado. É sobre o futuro. É sobre uma promessa. É sobre um descanso que ainda está por vir. O descanso de Deus no sétimo dia não foi apenas um evento histórico. Foi uma profecia. Foi um anúncio do que Deus vai fazer. E quando você entender isso, você vai ter esperança em meio ao caos. Você vai ter paz em meio à turbulência. Você vai saber que todo o sofrimento, toda a dor, todo o cansaço tem um fim. E esse fim é glorioso. Vamos voltar ao começo. Gênesis 1. Deus cria o universo. 6 dias de trabalho criativo. E então, o sétimo dia. Gênesis 2:2-3. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Agora, aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Quando Deus descansou no sétimo dia, ele estava estabelecendo um padrão, um modelo, uma promessa. Ele estava dizendo: assim como criei por 6 dias e descansei no sétimo, assim será com toda a história humana. Trabalho, e então descanso. Luta, e então paz. Sofrimento, e então restauração. A tradição judaica ensina que a história humana segue o padrão da semana da criação. 6.000 anos de história humana, representados pelos 6 dias de trabalho. E então, o sétimo milênio, o dia do descanso, o reino milenar, o Shabat eterno. Apocalipse 20 fala sobre isso. 1000 anos de paz, 1000 anos onde Cristo reina, 1000 anos de descanso da luta contra o pecado, contra Satanás, contra a morte. Você está vendo? O descanso de Deus no sétimo dia não foi apenas sobre ele, foi uma profecia sobre o que ele vai fazer por nós. Foi um anúncio. Estou preparando um descanso para vocês, um descanso final, um descanso eterno. E assim como descansem no sétimo dia da criação, vocês vão descansar no sétimo dia da história humana. Mas há mais, muito mais. Hebreus 4:9-10 nos diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Resta um repouso. Tempo futuro. Ainda não aconteceu completamente. Há um descanso vindouro. Um descanso que Deus prometeu. Um descanso que ele garantiu quando descansou no sétimo dia. Deixe-me pintar um quadro para você. Vivemos em um mundo caído. Um mundo marcado pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento, pela morte. E às vezes, parece que nunca vai acabar. Você acorda de manhã e a luta continua. As contas, a doença, o relacionamento quebrado, a tentação, o cansaço. E você se pergunta, quando isso vai terminar? Aqui está a resposta. Está terminando. Deus não nos deixou em um ciclo eterno de luta sem fim. Ele estabeleceu um padrão. 6 dias de trabalho e então descanso. E estamos nos aproximando daquele sétimo dia. Estamos nos aproximando do descanso final.
Estamos nos aproximando da restauração completa. Pense em Gênesis 3. Depois da queda, Deus amaldiçoa a terra. Ele diz a Adão em versículo 17 e 19: Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, comerás o teu pão até que voltes à terra. Trabalho árduo, suor, dor, luta contra a terra. Isso é o resultado da queda. Mas aqui está a promessa. Apocalipse 22:3 declara sobre a Nova Jerusalém. E ali nunca mais haverá maldição. A maldição removida. O trabalho árduo terminado. O suor enxugado. A dor curada. Isso é o descanso que Deus prometeu. Isso é o 7º dia profético. Agora, deixe-me mostrar algo que vai explodir sua mente. Jesus entrou em Jerusalém em um jumento no que chamamos de Domingo de Ramos. Ele foi crucificado na sexta-feira. E qual dia ele descansou no túmulo? O sábado. O 7º dia. Jesus, o segundo Adão, descansou no 7º dia assim como Deus descansou no 7º dia da criação. Por quê? Porque ele estava declarando: a obra de redenção está completa. Acabou. E agora vem o descanso. E o que aconteceu no dia seguinte? Domingo, o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, uma nova criação começou, assim como Deus criou no primeiro dia da primeira semana. Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui novamente. Hoje vamos mergulhar num tema que é o coração da nossa fé, a ressurreição de Cristo e o que ela significa para o nosso futuro. Sabe, quando Jesus ressuscitou, ele não apenas venceu a morte, ele inaugurou uma nova criação. É como se um novo amanhecer tivesse rompido na história, trazendo a promessa de um mundo completamente renovado. E é exatamente aí que nós vivemos, num tempo que os teólogos chamam de o já, mas ainda não. O já é a redenção que recebemos em Cristo. Nossos pecados foram perdoados, fomos adotados como filhos de Deus. A semente da vida eterna já foi plantada em nós, mas também vivemos no ainda não. Olhamos ao nosso redor e vemos dor, doença, injustiça. Sentimos em nosso próprio corpo as limitações e a fragilidade. Isso acontece porque a restauração final, a consumação de todas as coisas, ainda está por vir. Vivemos nessa tensão, nessa espera cheia de esperança. Pensem na história de Ana, no Antigo Testamento. Ela era estéril, vivia uma dor profunda, um anseio por um filho que não vinha. O sofrimento dela era real, diário. Mas, em meio à sua angústia, ela se apegou a Deus. Ela orou com uma fé que parecia impossível. E Deus a ouviu. Ele lhe deu Samuel. A história de Ana é um microcosmo da nossa própria história. Vivemos com anseios, com dores, com a sensação de que algo está faltando. Mas, assim como Ana, somos chamados a viver com esperança, a nos apegarmos à promessa de que Deus vai intervir, de que o descanso completo virá. E falando em descanso, vamos pensar no conceito do 7º dia. Desde a criação, o 7º dia, o sábado, foi estabelecido por Deus como um dia de descanso. Mas não era apenas para parar de trabalhar. O número 7 na Bíblia simboliza perfeição, completude. O sábado era um memorial da criação perfeita de Deus e, ao mesmo tempo, um sinal profético do descanso eterno que ele prometeu ao seu povo. Era um gostinho semanal do paraíso, um lembrete de que nosso destino final não é o trabalho incessante e a luta, mas a paz e a comunhão perfeitas com o nosso Criador. Cada sábado que o povo de Israel guardava era uma declaração de fé. Eles estavam dizendo: nós confiamos que Deus está no controle e que um dia ele nos levará ao seu descanso final. O sábado apontava para o futuro. Apontava para uma realidade em que toda a criação seria libertada do peso do pecado e da morte. E essa promessa de descanso atinge seu ápice na ideia do grande jubileu final. Na lei de Moisés, o jubileu acontecia a cada 50 anos. As dívidas eram perdoadas, as terras voltavam aos seus donos originais, os escravos eram libertos. Era um reset social e econômico, um ato poderoso de restauração. Agora, imagine isso em escala cósmica. O grande jubileu final
que a Bíblia descreve como os novos céus e a nova terra, será a restauração completa de tudo. Não é apenas uma questão espiritual, de irmos para um lugar etéreo nas nuvens. A promessa é de uma restauração física, real. Nossos corpos, hoje sujeitos à doença e ao envelhecimento, serão glorificados, perfeitos, como o corpo ressurreto de Cristo. Nossas mentes, hoje tão confusas e ansiosas, serão totalmente claras e em paz. E a própria terra, que hoje geme sob o peso da maldição do pecado, com desastres naturais, poluição e desequilíbrio, será restaurada à sua beleza e harmonia originais. Será um mundo onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. E quem é a garantia de tudo isso? Quem é a ponte entre o nosso agora de luta e o então de glória? É Jesus. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Em Mateus 11, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio começa agora, quando entregamos a Ele nossos fardos e ansiedades. Ele nos dá paz em meio à tempestade. Mas esse convite também aponta para o futuro. Jesus é a personificação do sábado. Nele, encontramos o descanso para nossa alma que o sábado do Antigo Testamento apenas simbolizava. Ele é o nosso jubileu. Por meio de seu sacrifício, nossas dívidas de pecado foram canceladas e fomos libertos da escravidão. Então, como devemos viver sabendo de tudo isso? Devemos viver com uma esperança inabalável e uma perseverança cheia de alegria. Sim, a vida é difícil. Sim, enfrentamos provações. Mas essas dificuldades não são o fim da história. Elas são temporárias. A nossa realidade final é a glória, a restauração, a vida eterna na presença de Deus. Essa esperança não é um otimismo vago, mas uma certeza baseada na ressurreição de Cristo. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Ele inaugurou a nova criação, nós faremos parte dela. Portanto, cada dia, quando você sentir o peso do mundo, lembre-se, estamos no já, mas ainda não. A vitória já foi conquistada e a consumação está a caminho. Viva com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a garantia do nosso descanso eterno. Persevere, porque a promessa é fiel. O grande jubileu está chegando. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se este conteúdo tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Fiquem com Deus e até a próxima. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são para comparar. O sofrimento de agora é temporário. O descanso que vem é eterno. Pense nisso. Você está cansado agora? Há um descanso vindo. Você está sofrendo agora? Há uma cura vinda. Você está lutando agora? Há uma vitória vinda. E você sabe disso porque Deus descansou no sétimo dia. Porque Ele estabeleceu o padrão. Porque Ele fez uma promessa. E Deus não quebra suas promessas. Deixe-me contar outra história. Conheci um homem chamado João. Ele estava lutando contra câncer há 3 anos. Tratamento após tratamento. Dor constante. E ele me disse: Pastor, estou tão cansado, não fisicamente apenas, minha alma está cansada. E eu li para ele Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E então eu disse: João, há um descanso vindo. Um dia onde você não vai mais se cansar, não vai mais se fatigar, não vai mais sofrer. E até lá, Deus promete renovar suas forças, dia após dia. Porque você está a caminho do 7º dia, o dia do descanso final. João faleceu 6 meses depois. Mas você sabe o que ele disse antes de morrer? Pastor, estou indo para o descanso, estou indo para o 7º dia, e não vejo a hora. Ele tinha esperança. Ele tinha certeza. Porque Deus prometeu. Isso é o que o descanso de Deus significa para você. Não importa o que você está passando agora. Não importa quão cansado você está. Não importa quão longa a luta parece.
Há um fim, há um descanso, há uma restauração, e Deus garantiu isso quando descansou no sétimo dia. Agora, vamos tornar isso prático. Toda semana, quando você observa o Shabat, quando você descansa, você está fazendo 3 coisas. Primeiro, você está lembrando. Lembrando que Deus descansou. Lembrando que Ele criou tudo perfeito. Segundo, você está antecipando. Antecipando o descanso final que está por vir. Antecipando a restauração de todas as coisas. Terceiro, você está experimentando. Experimentando um gostinho do descanso eterno. Um prenúncio do que está por vir. Hebreus 4:3 diz: Nós, porém, que temos crido, entramos no descanso. Tempo presente. Agora. Mesmo enquanto esperamos o descanso final, podemos entrar no descanso agora através da fé. Descanso de tentar ganhar a salvação. Descanso de carregar o peso do mundo nos nossos ombros. Descanso em saber que Deus está no controle e Ele vai completar o que começou. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele vai completar. Assim como Ele completou a criação e descansou, Ele vai completar a redenção e nós vamos descansar. Então aqui está meu desafio para você. Esta semana, quando você descansar, faça isso profeticamente. Faça isso com esperança. Faça isso sabendo que você está antecipando o grande sétimo dia. E enquanto descansa, ore. Agradeça a Deus pela promessa. Agradeça pela garantia. Agradeça pela esperança. E quando a luta fica difícil, quando o cansaço parece demais, quando você se pergunta quanto tempo mais, lembre-se do sétimo dia. Lembre-se que Deus descansou. Lembre-se que Ele prometeu que você também vai descansar. E lembre-se que essa promessa é garantida. Não é talvez. É certeza. Deixe-me fechar com uma oração. Onde quer que você esteja, respire fundo. E ore comigo. Pai, obrigado porque Tu descansaste. Não porque estavas cansado, mas porque estavas declarando que a obra estava completa. E obrigado porque esse descanso é uma promessa para mim. Uma promessa de que todo esse sofrimento vai acabar. Toda essa luta vai terminar. Todo esse cansaço vai ser substituído por descanso eterno. Pai, dá-me esperança. Dá-me força para perseverar. Dá-me fé para crer na Tua promessa. E enquanto espero pelo grande sétimo dia, ajuda-me a descansar em Ti agora, a confiar em Ti agora, a ter esperança agora, porque Tu és fiel e Tuas promessas são verdadeiras. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, há um descanso vindo, um descanso final, um descanso eterno, e Deus garantiu isso quando descansou no sétimo dia. Então não desista, não perca a esperança. Continue lutando, continue perseverando, porque o sétimo dia está chegando. E quando chegar, todo o sofrimento terá valido a pena. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se porque estamos explorando as verdades profundas das Escrituras que trazem esperança real. Próxima vez, vamos mergulhar em outro mistério. Por que havia 2 árvores no Jardim do Éden? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que elas representam? E qual é a promessa profética escondida nelas? Você não vai querer perder. Até lá, lembre-se, você é amado. Você tem esperança e há um descanso vindo. Deus prometeu, e Ele sempre cumpre suas promessas.